Tudo bom, pessoal? Meu nome é Leonardo Rafael, sou do 4º ano do curso de Eletrônica no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no Campo Natal Zona Norte. Hoje estou aqui para falar de uma forma geral de alguns tipos de medidores de fluxo, que também são conhecidos como medidores de vazão. Esses medidores de fluxo, como o nome já diz, consistem em um dispositivo que mede o fluxo em uma tubulação, que é a quantidade de fluido que está passando nela. Esses dispositivos são de grande importância em diversas aplicações, podendo ser até cruciais para algumas. Então, com toda essa importância confiada nesses medidores, várias pessoas desenvolveram princípios que puderam ser utilizados para o desenvolvimento de vários tipos de medidores de vazão. E os que eu vou falar nesse vídeo são os medidores de fluxo por efeito Coriolis, os por efeito vórtice, por força de arrasto e medidores mecânicos. Então, vou começar falando o que é o efeito Coriolis. Esse efeito diz que todo o corpo em movimento relativo à Terra sofrerá o efeito de uma força, e essa força é chamada de força de Coriolis, tendo sua direção alterada de acordo com a sua localização na Terra. Quer dizer que essa força de Coriolis vai ter um sentido em cada canto que você estiver na Terra. Essa força de Coriolis pode alterar a trajetória de projéteis de longa distância, modifica trajetórias de um pêndulo, por exemplo. E uma coisa bastante interessante, que de acordo com o hemisfério que você estiver, é que vai definir qual o sentido em que a água da descarga irá descer. Isso é uma coisa que todos deveriam saber. Assim, vemos que esse efeito não pode ser desprezado, mas sim estudado e desenvolvido para aplicações, como por exemplo, no medidor de vazão. Esses medidores de fluxo por efeito Coriolis, que são conhecidos como medidores de fluxo universais, funcionam através da geração da força de Coriolis artificialmente, fazendo com que possamos calcular o fluxo. Let's take a closer look at how this measurement method works. A tube is located inside each Coriolis flow meter. An exciter causes this tube to oscillate constantly, here in an exaggerated example. If there is no flow, the measuring tube oscillates uniformly. Sensors are located at the inlet and outlet and register this basic oscillation precisely. As soon as the fluid starts to flow in the measuring tube, however, additional twisting is imposed on the oscillation as a result of the liquid's inertia. Now, due to the Coriolis effect, the inlet and outlet sections of the tube oscillate in different at the same time. The highly sensitive sensors pick up this change in the tube oscillation in terms of time and space. This is known as the phase shift and is a direct measure of how much liquid or gas is currently flowing through the pipe. The higher the flow velocity, and thus the total flow, the greater the deflection of the oscillating measuring tube. The application of the Coriolis measuring principle doesn't stop here. It can also be used to simultaneously determine the density of the flowing fluid. To do so, the sensors also register the oscillating frequency. In other words, how often the measuring tube moves back and forth in 1 second. From the animation, it's clear that a tube filled with water oscillates more frequently than a tube filled with honey, for example, which has a far higher density. Thus, the oscillating frequency is a direct measure of the fluid's density. Both the density and the flow are determined simultaneously but independently via the tube oscillation. Vamos agora para a força de arrasto. Arrasto é a força que faz resistência ao movimento de um objeto sólido através de um fluido. Então, os medidores de vazão
podem sim utilizar esse princípio para medição, fazendo com que, quanto maior seja o fluxo, maior será a força de arrasto. Nesses medidores, os sensores são transdutores. O que são transdutores? Transdutores são sensores que transformam um tipo de energia em outra energia. E nesse caso, esse transdutor vai conseguir dizer qual a quantidade de fluxo através do arrasto sofrido por uma peça mecânica que vai estar corretamente colocada para o pressionamento desse transdutor, se houver fluxo. Olá pessoal, o dia chegou. No Super para dar uma aula para vocês hoje aqui sobre a força de arrasto, dos medidores de fluxo, força de arrasto. Aqui é um exemplo bem básico, onde é que a nossa tubulação, esse medidor de fluxo aqui de arrasto, ele consegue medir fluxo nos dois sentidos, por ter dois extensômetros aqui, um em cada lado. Ao ter fluxo, ao ter passagem de fluidos por essa tubulação, vai ser, de uma forma bem física, o arrasto desse material tensionando esse extensômetro. E como já foi dito, ele é um transdutor. E também pode haver fluxo nesse sentido, que também acionaria um extensômetro que estaria aqui. Pronto, esse exemplo é bem básico, basicamente isso aí, um exemplo de força de arrasto. Valeu! Vamos falar agora de efeito vórtice. Vórtice é um escoamento giratório, onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação, que surge devido à diferença de pressão de duas regiões vizinhas. Esses vórtices acontecem em diversos momentos. Qualquer diferença de pressão em lugares vizinhos irá gerar vórtice, sendo que muitas vezes não será visível a olho nu, por isso não percebemos. Os medidores de fluxo pelo efeito vórtice têm como conceito submergir um sólido em um fluido para a geração de vórtices que irão ser criados alternadamente ao lado do sólido. Cada vórtice, um vai ser criado de um lado e outro do outro. E para nível de medição, quanto maior for a frequência de criação desses vórtices, maior será o fluxo, sabendo que essas detecções desses vórtices são feitas através da diferenciação de pressão. Esses sensores vão detectar essa diferença de pressão e vão contar esses vórtices para poder assim sabermos o fluxo dos fluidos. Agora vamos falar de medidores mecânicos. Os medidores mecânicos são bastante simples, utilizando técnicas diretas, que são baseadas no deslocamento de algum elemento mecânico. A gente tem mais afinidade com esses medidores mecânicos por termos mais contato, por eles estarem no medidor de água em nossas residências. Esses medidores de água em nossas residências são chamados de deslocamento, são medidores de fluxo ou deslocamento positivo. Também esses são conhecidos como disco rotativo. Há diversos tipos, de medidores mecânicos. Eles vão se dividir em alguma coisa de um para outro, mas sempre utilizando o mesmo princípio, que é o deslocamento de algum elemento mecânico. É bastante importante ressaltar que eles são medidores de alta precisão, como no exemplo que eu dei, na medição de água, qual o fluxo de água que está entrando para nossas casas. E é basicamente isso, medidores mecânicos. Como a gente já tem uma afinidade com ele, nós já sabemos quais são esses medidores. Oi pessoal, queria deixar bem claro aí para vocês que eu fiz esse vídeo aí só para tentar ajudar alguém. Quem gostou, dá um like aí. Valeu, Marcão!